Galera, vamos lá, quarta aula aqui do nosso curso, já estamos encerrando esse curso, né, gratuito, glória a Deus. Na quarta aula eu vou falar com você sobre como reconstruir a sua casa. Então o que aconteceu? Você teve 3 boas razões para sair de dívidas e ver dinheiro sobrando, que foi lá na aula 1. Na aula 2 você entendeu a história de José, como se aplica ali para você planejar, analisar, tomar ações, né, e começar a sair disso de forma prática. Na aula 3 você viu quem pagar primeiro e agora na aula 4 você vai ver como reconstruir a sua casa. Então olha só, eu vou colocar aqui que o alicerce, né, da vida financeira de uma pessoa, o alicerce, a fundação, né, os pilares ali os pilares não, a viga baldrame da parada, o negócio que é a fundação mesmo, o alicerce, é a sua identidade. Então olha só, eu sei que a palavra identidade às vezes ela é muito, como que eu posso dizer, não é deturpada, mas colocada como uma coisa clichê, uma coisa naturalzinha, identidade de novo, vai falar sobre identidade, meu Deus, quem é a sua identidade? Mas não é nesse contexto, olha só, a sua identidade ela aponta para a realeza de Deus, certo? Então se você é cristão, você é nascido de novo, você aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, a sua identidade agora é uma identidade do reino, uma identidade celestial. Essa sua identidade, ela aponta para uma visão de longo prazo, para um modus operandi de se agir e de se tomar decisões aqui na Terra. Então presta muita atenção aqui, se você não tiver convicção da sua identidade em Cristo, não vai ter como você começar a reconstruir a sua casa, não vai ter como você começar a reconstruir a sua vida financeira. Por quê? Porque a sua identidade aponta para quem você é, certo? Então se você é um cristão abençoado, se você é filho de Deus, uma pessoa amada por Deus, você tem que dar respostas, tomar atitudes e viver e se enxergar como aquele que você é. Então o primeiro ponto aqui para você conseguir reconstruir a sua casa é você reconstruir o seu interior de acordo com a sua identidade. Amém? Então o segundo ponto aqui é você entender que as necessidades básicas que você tem, elas são os pilares e as vigas da sua casa. Então assim, uma vez que você edificou a fundação na sua identidade, você vai ter agora que subir pilar e viga. Isso é a sua, né, suas necessidades básicas. Então você tem necessidade de aluguel, você tem necessidade de conta de água, conta de luz, você tem necessidade de alimento, mercado, né? Você tem necessidade às vezes de transporte, de ter um valor por mês para transporte, você tem necessidade às vezes de ter um momento de lazer com a sua família, né? Então essas necessidades elas são vigas e pilares, só que necessidade é diferente de desejo, né? O que é necessidade? É aquilo que você precisa para sobreviver basicamente, é o básico, é o que você precisa do básico para sobreviver. E o que é o desejo? O desejo seria como se fosse o porcelanato, os móveis planejados, né? Como se fosse ali a piscina e a churrasqueira da sua casa. Isso já é um desejo, não é uma necessidade. Você não precisa de piscina para você sobreviver. Você não precisa de ter uma mesa de 50 mil reais para você sobreviver. Você não precisa de ter porcelanato na sua casa inteira para você sobreviver. Isso é um desejo. E existe aqui uma grande bagunça e confusão no meio da igreja, principalmente na mentalidade cristã, em relação à necessidade versus desejo. Se você tem desejos, glória a Deus, você vai orar por isso, mas você não vai comprometer a sua construção, a sua casa, a sua fundação para suprir desejos. Você não pode fazer isso, senão você não consegue sair da dívida, você não consegue romper. Então, galera, existe uma grande diferença entre necessidade e desejo. Desejo é o extra, necessidade é o que você precisa. Então você vai focar na necessidade e vai orar a Deus e vai trabalhar pelo desejo, beleza? Outra coisa que é essencial para você reconstruir a sua casa, a sua edificação financeira. O consumismo é uma palavra muito importante de você entender, que o consumismo é como se você estivesse tendo rachadura na parede da sua casa. Rachaduras que, dependendo do nível e do tempo, elas podem chegar até a fundação e derrubar a casa. Então uma mentalidade consumista, uma mentalidade que nunca está satisfeita com nada, que só pensa em gastar dinheiro, que tudo que vê na frente quer comprar, que compra mais do que pode, que começa a fazer dívida, que começa assim a ficar insatisfeito com a vida. Não, eu preciso comprar, eu preciso gastar, eu preciso disso, preciso daquilo. Como é a pessoa que precisa de tudo, né? Que não entende a diferença de necessidade e desejo e sai por aí metendo doido, aí comprando tudo que não pode. O que é isso? Mentalidade consumista. São rachaduras na sua casa que você precisa identificar, senão vai derrubar a sua casa de novo, né? Você está aqui edificando a parada e você vai acabar derrubando a sua casa por causa do consumismo. Então tome cuidado com isso. E por fim, para a gente encerrar a aula 4, a ganância, né? A ganância é como se você estivesse construindo a sua casa e deixasse todas as portas e janelas sem tranca para o ladrão entrar e roubar tudo. Então a ganância ela tem potencial destruidor quando a gente fala de finanças, né? Você começa a colocar o seu coração em coisas materiais, em dinheiro, e com isso perde ali a alegria de desfrutar da presença de Deus, de fazer as coisas do jeito certo, com generosidade, com alegria, com paz, né? Usando da provisão de Deus para abençoar pessoas, e aí você deixa o seu coração ficar obscurecido, ganancioso, e por fim acaba perdendo tudo, porque o ganancioso não tem um final feliz. Então tome cuidado com a ganância, e assim
assim nós encerramos a aula 4. Vamos para a aula 5, que é a última aula do nosso curso gratuito. Glória a Deus.